Querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma aula do curso Jesus da História, com o nosso muito amado, muito querido e admirado professor Pedro Lima Vasconcelos. Este curso era para ter 8 aulas, nós estamos na 18ª. Em princípio, como eu disse, a última aula do curso, Jesus no Corão, Jesus, o profeta de Alá. Vamos ver se a gente acaba hoje mesmo ou se vai haver exigências em massa de uma segunda aula sobre esse tema. Vamos ver, vamos ver. Mas, em princípio, é essa a ideia, que a gente encerre com a aula de número 18, um curso que realmente marcou. Assim como o curso sobre Canudos marcou, né? Foi fantástico, realmente. Foi o curso que nos conectou de maneira incrível com o presidente Lula. Assim como o curso Retalhos da Nossa História está sendo feito a pedido do presidente Lula, está sendo muito, muito impactante mesmo. Então, encerrado o curso Jesus da História, a gente voltará ao Retalhos da Nossa História, na nossa programação, das segundas-feiras, no canal Paz e Bem, terça-feira, na Pós TV 247. Pedro, tá tranquilo aí para encerrar esse curso? Já com saudade, já. O tema é instigante, provocante, sempre que a gente revira, muita coisa aparece, muitas interrogações se colocam, enfim. Boa tarde a você, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha, canal Paz e Bem, na Pós TV 247. Vamos lá. É importante dizer que o Pedro, originalmente, é um biblista, né? Alguém especializado na Bíblia, e conta disso, inclusive, que ele se dispôs a dar esse curso, o Jesus da História. O Pedro tem traduções, revisões, livros escritos sobre determinados livros da Bíblia que o transformam realmente em alguém que leva esse nome de biblista, né? Alguém que tem mergulho teórico, conceitual na Bíblia. Depois disso, o Pedro fez uma jornada para a história do país, a partir de Canudos, que é a grande especialidade do Pedro em termos da história brasileira. Ele é um dos maiores nomes em relação ao tema Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, que foi o nosso início de relação aqui no Paz e Bem, o primeiro grande curso do Pedro, Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. E há um recorte nessa jornada da Bíblia, do Pedro, que é a aproximação que ele foi fazendo ao longo dos anos com o estudo do Corão, do Islã. Então, é por isso que o Pedro, né, a gente teve o curso de Canudos, tivemos o curso Retalhos da Nossa História, que é uma ampliação do curso de Canudos, na verdade, para examinar de maneira mais aprofundada a presença da espiritualidade e das lutas do povo brasileiro, e agora esse curso Jesus da História, né, com uma passagem particular sobre o Novo Testamento, chegando ao Corão, que é um dos temas de estudo e de escrita do Pedro. Ele está preparando um livro sobre exatamente esse tema que dá título à aula de hoje. Te apresentei corretamente, Pedro? Tá bem assim. Tá ótimo, legal. É legal. assim. Deixa eu saudar quem chega para a aula ao vivo, acontecendo agora nessa segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, às 5 horas da tarde. A estreia no canal, na Pós TV 247, será na terça-feira, dia 7, às 5 ou 5h30 da manhã, ao redor desse horário, e fica disponível aqui no Paz e Bem, numa playlist própria, playlist Curso Jesus da História, e na Pós TV 247 você aí tem que fazer uma busca para encontrar, tá bom? Luiz Severino, boa tarde, direto da cidade de Petrolina, Pernambuco, no Vale do São Francisco. Cristóvão Filho, olá, já aguardo ansiosamente pela aula. Infelizmente, na última eu não estive presente por causa do falecimento do meu sogro, um homem de fé e bom testemunho. Ele fala de Fortaleza, Ceará. Puxa, Cristóvão, estamos aí. De coração unido a você. Pedro teve também, recentemente, a experiência da perda do sogro pelo coronavírus e, enfim. Não precisa nem falar, né, Pedro, da dor. Né? Um abraço ao Cristóvão, a família dele, esposa do pai, né? Eliana Gonçalves, manda boa tarde de Jardim Alegre, Paraná. Regina Parenza, Olga de Oliveira Lima, boa tarde, Mauro e professor Pedro. Última aula deste curso, profundo e enriquecedor. Maria Evelise Araújo Pontes, estou aguardando nossa aula, legal.
Lázaro Alves Pereira, ele fala de Goiânia. Em Goiânia, segundo ele, o clima quente e bastante seco. Tânia... perdi aqui. Tânia Gabos. Tânia Gabos fala de... Onde está você, Tânia? Perdi você. Está aqui. Tânia Gabos. Está falando... ele é do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, com uma longa história no país, de mais de 40 anos, da Grande São Paulo, fã incondicional do Pedrinho. Ivone Marinho fala de Gravataí, Pernambuco, grande amiga nossa, grande amiga mesmo. Maria de Fátima Lima Vasconcelos, sua mana, Pedro. Beijo para ela. É isso aí, ela dizendo que saber de você. Mas ela falando aqui, sentiu sua volta no Giro das 11 hoje, estava de folga, uma folga merecida. Josi Negreiros, boa tarde, Mauro, professor Pedro, amigas e amigas. Olga de Oliveira Lima, falando bom dia de São Paulo. Kátia Martins, de Recife. O Lázaro dizendo aqui, estou relembrando a caminhada da Diocese de Goiás, o curso de verão com Carlos Mesters, grande Carlos Mesters, um mestre de todos nós, né? Cid Couto Chaves, manda boa tarde também. A Cândida, Kátia Martins, Olga Falcucci, quem mais? Rosana Baesso, grande amiga também. Marina Alves Silva do Couto. Oi, cheguei, que bom. Cristiano Aparecido dos Santos, ansioso aqui, esperando mais uma preciosa aula. Cristiano Santos Cebi, Morungaba, São Paulo, aluno do Afonso Bento. José de Arimateia Moraes, mandando boa tarde de Mossoró. Antônio Inácio Greco, grande amigo de Santos também, bem chegado. Jave Santos, Francisco Trindade, dizendo que sou professor de História, sempre falamos sobre o Islã nas aulas com o 7º ano. Vai ajudar muito essa relação Jesus e Islã. Espero que ajude. Bem legal mesmo. José Geraldo da Silva Neto, o Jadson, boa tarde, mestre Pedro, a Josi Negreiros, nossa moderadora aqui, agradecendo também. Domingos Sampaio, outro de Santos, do CEBI, o perfil Confessor, sempre com a gente. O Kleber Antônio dos Santos, de Niterói. Jorge Lula Barreto, pouco sei sobre o Corão. Hoje aprenderei muito, graças ao professor Pedro Lima Vasconcelos. Que bom, nós todos. Ele fala, o Jorge de Piauí, na Bahia. Graça Ivo, Núbia Bentes, grande amiga. Irene de Barros Pereira, Mária de Fátima Pimentas. Zito Oliveira, nossa, grande figura, Aracaju presente, um dos líderes na disseminação, na divulgação da teologia da libertação do Brasil. Ivone, já falei. Quem mais? Jaissa Lima Santana, de Campinas, grande amiga. Grande amiga. Olha, as pessoas estão mandando várias... o Júlio Caprani, colega de Escola Dominicana de Teologia, com aluno do Pedro. Gente, não para de chegar, gente. Vou parar de falar os nomes, senão nós não vamos começar a aula de hoje. Todos e todas sejam muito bem-vindos. Tanta gente, Pedro, cresceu tanto o curso, não dá mais para cumprimentar um a um a partir de agora. Bom, vamos lá, vamos começar a aula, que está todo mundo querendo. Pedro, Corão ou Alcorão? Aqui no Brasil a gente fala Alcorão. Por que você botou esse título, Corão? Corão, pois é. Eu não sei por que, não sei mesmo, porque aqui no Brasil, ou nos países de língua portuguesa, se encontra essa oscilação. Porque se você vai a línguas próximas, como o espanhol, o francês, não há dúvidas. Trata-se de Corão. Em espanhol, Corã, por exemplo. Agora, esta partícula al, ela designa em árabe o artigo definido. O, no caso. Então, quando eu digo al-Corão, eu estou dizendo o Corão. Se eu digo o Alcorão, eu estou, na verdade, cometendo uma redundância. Né? O Corão. Pois é, o Corão. Mas realmente eu não sei de onde veio essa tradição, que me parece própria da língua portuguesa, né? De se incorporar o artigo ao nome do livro. Não encontro isso em outras línguas aí, em que eu tenho procurado materiais, referências para os estudos que tenho feito a respeito do assunto, que inclusive vai nos tomar o tempo aqui, né?
já que em português existe praticamente nada, né, a respeito. Alguém falava, né, do pouco conhecimento, né, a respeito do tema, mas isso é uma realidade bastante disseminada. Nós conhecemos o Corão e o Islã como realidades um tanto distantes de nós e que muitas vezes nos chegam de maneira enviesada por conta de toda a questão geopolítica, né, que nos toca nos dias atuais, né? Então, muito preconceito, muita fake news, né, muitas afirmações imprecisas são feitas em relação a esses temas, de sorte que o assunto fica distante de nós. No entanto, Mauro, você se lembra, e muita gente que nos acompanha no momento há de se lembrar também, de encontros que fizemos na série dos retalhos, né, que deveremos retomar em breve, né, particularmente aqueles consagrados aos malês, né, aquele contingente escravizado que ficou conhecido com esse nome, de malês. Elas, né, eram pessoas que tinham o Islã como sua religião, e o Corão, dentro do Islã, joga um papel absolutamente crucial, muito mais importante do que a Bíblia no interior das igrejas cristãs. Então, mesmo para a nossa história, a história brasileira, né, o Corão, o Islã, tem o seu lugar, né? Mas isso tudo passa efetivamente de forma muito marginal, quase nota de rodapé, né, nas nossas abordagens convencionais da história. Eu devo dizer a você, Mauro, a quem nos acompanha, que eu também tomei um susto imenso quando eu me deparei pela primeira vez com isso que hoje é o tema da nossa conversa. Eu acho que isso deve ter uns 10, 12 anos, não deve ter mais do que isso, não. Quando eu fui me dar conta da presença em praticamente todo o livro do Corão, praticamente, em todas as páginas, de referências a temas, personagens, acontecimentos narrados na Bíblia. Seja na escritura judaica, seja na Bíblia cristã. São inúmeros os relatos que remetem a este universo bíblico. E quando eu falar Bíblia aqui, eu estarei pensando tanto na escritura judaica quanto na Bíblia cristã, obviamente, incluído aí o Novo Testamento. Foi uma surpresa imensa. E descobrir que a figura de Jesus aparece em não poucas páginas do livro, e não aparece de maneira secundária. A figura é protagonista. O texto que eu escolhi aqui para a gente comentar é o texto sobre o qual eu venho me dedicando aqui a pesquisar, a investigar nos últimos anos. É um texto que narra o nascimento de Jesus em termos que fazem lembrar as narrações que nós conhecemos, né, do nascimento de Jesus dos evangelhos que estão no Novo Testamento e, fazendo eco ao nosso encontro da semana passada, em narrativas apócrifas. O Corão, que a gente conhece hoje, ele é feito de 114 suras. Sura ou surata é o nome correspondente àquilo que na Bíblia a gente chama de capítulo. Então, são 114 suras. Cada sura, Mauro, tem um título. Qual não é
a surpresa, qual não foi a surpresa que eu tive quando eu me deparei com a sura de número 19? Qual é o título dela? É o nosso texto para hoje. Maria. A sura 19 leva o nome da mãe de Jesus. Isso não é pouca coisa. Maria é a única mulher mencionada pelo nome no Corão. Diga, Mauro. Posso mostrar? Por favor. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é o meu Corão, tá? É uma tradução do professor Sami El-Hayek. Não, é uma tradução da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, já na 18ª edição de 2016, e está aqui, de fato. Então, é o que o Pedro falou, está aqui. Está. 19ª, é isso? 19ª sura. Sura está aqui. Maria, Miriam. Uhum. Mariam. Mariam. Miriam em hebraico, Mariam em árabe. Eu pus a página certa? Acho que sim. Sim, né? pois. Tá bom, é isso. Então, e aí você vai a outras suras e você encontra narrações também alongadas, né, tematizando questões relativas a Jesus. Mas também em relação a Moisés, em relação a Davi, em relação a Jonas, em relação à figura lá de José do Egito. Agora, Mauro, não é só uma questão de coincidência de conteúdo. Uhum. Um traço muito característico que logo me chamou a atenção quando eu, no alto da minha surpresa, passei a ler os textos com um pouquinho mais de atenção, foi o seguinte: Abraão, esqueci de mencionar a figura fundamental aí nesse universo, a figura de Abraão. Foi o seguinte, a característica do texto corânico na comparação com o texto bíblico: o caráter muito conciso do texto corânico. Muito apertado, sem detalhes. Um texto muito objetivo no seu direcionamento, mas que me foi fazendo entender alguma coisa que depois vi confirmada em algumas leituras que comecei a fazer. O texto corânico ele é tão conciso que ele não pode ter sido dirigido na sua origem, né? Ou seja, considerando o público pensado por quem editou essa obra. Então, este público conhecia as narrativas. Muitas vezes, e é o caso da Sura 19, o narrador, que é o narrador divino, ele dirige a sua mensagem com o apelo: lembra-te. Esse é um elemento fundamental do Corão. Por quê? Porque ele sugere, então, que o público ao qual o texto se dirigiu na sua origem era um público que já conhecia essas narrativas, esses temas, essas histórias que vêm do mundo bíblico. Isso tudo, para mim, foi estarrecedor. Como é que é possível pensar o Corão como alguma coisa à parte do mundo bíblico, no qual, como você disse, eu mergulhei, comecei a trabalhar sobre isso há muito e muito tempo. Uhum. O Corão era sempre alguma coisa que ficava à distância. Como se o seu conteúdo não tivesse a ver
eventualmente com as referências do universo judaico-cristão. Mas não. O Corão por inteiro está mergulhado neste universo. E não é que o Corão esteja à parte apenas na dimensão, vamos dizer assim, devocional das comunidades cristãs. Ele está à parte, inclusive, nos cursos de teologia, né, na trajetória acadêmica também, né? Eu não sei se em todos os lugares, porque eu vim a descobrir várias instâncias, várias instituições que têm espaço para discussão sobre os textos sagrados, e aí coloca a escritura judaica, a Bíblia cristã e o Corão ali para conversar. Mas se eu penso no universo mais próximo, daquilo que eu conheço mais de perto, o tema do tinha, né? completamente distante, né? Completamente distante. Né? Você fez teologia na escola dominicana, né? Eu trabalhei lá e foi ali que nos conhecemos. Os dominicanos, eles têm um instituto sediado no Cairo, dedicado ao estudo do Islã, mas isso praticamente não tinha repercussão. Né? Eu me lembro de ter participado de uma palestra lá na escola dominicana, em que um desses dominicanos, dessa instituição, né, veio falar conosco. Não sei se você eventualmente estava lá. Mas isso foi um elemento absolutamente excepcional. Né? Então, tudo isso me foi inquietando. E, cada vez mais, eu comecei a desconfiar de que, né, esse distanciamento do Corão, ele tinha alguma coisa a ver com a situação geopolítica em que nós estamos mergulhados, né, e que vem de longa data, né, porque, na verdade, o Islã é pensado desde a Idade Média como o grande inimigo do cristianismo. Então, cruzadas de um lado, a jihad de outro, né? Então, guerra santa de um lado, guerra santa do outro. E jihad é uma palavra que tem outra significação, mas, enfim, não vamos entrar nisso agora. Pelo menos não estou pretendendo me demorar nisso. Então, o Islã, como diz um amigo meu de Sevilha, um grande estudioso desses temas, ele diz, o Islã sempre nos pareceu uma entidade alienígena, né? Vinda, sabe lá Deus de onde, de um deserto absolutamente desconhecido, de uma Arábia, e agora a expressão é minha, de uma Arábia que, em vez de ser tomada como península, que é uma península, é quase uma ilha, mas não é ilha. Muitas vezes a Arábia é tomada como se fosse uma ilha distante. Distante de quê? Do Oriente Médio, né? Em que se desenvolveram justamente as escritas dos textos que estão na Bíblia judaica, na escritura judaica, na Bíblia cristã. Né? A Arábia é alguma coisa, né, separada por um deserto imenso, que não tinha conexões, não tinha relações, né, com o restante do Oriente Médio. Eu cheguei a mandar para você, Mauro, no seu zap, a gente nem teve tempo de falar disso, eu acabei me esquecendo. Um mapa. Não sei se você tem como disponibilizá-lo para a nossa turma. Mas isso só ilustraria mais, mas qualquer pessoa pegando um mapa vai ver isso. A Arábia, ela é uma península. Não, tenho sim. Eu estava aqui eu também tinha me esquecido, eu estava mandando nesse instante agora o link da aula para um grupo de amigos do Islã, que acho que vão gostar muito dessa aula, mas estou colocando já nesse instante aqui, então, esse mapa para você tematizar sobre ele, tá? Por favor, por favor. Já está aí? Não, ainda não. Tá, mas já está entrando. Já está entrando, né? Pronto. É um mapa muito simples. Né? Um mapa muito simples, em que você tem a Arábia aí no coração dessa gravura. Né? Você pode localizar aí, os nomes estão em francês, bem quase no meio. Você tem lá Lameque. Lameque é Meca.
um pouquinho abaixo da seta aí, Mauro. As pessoas podem ver, mais próximo da setinha, quase no coração do mesmo do mapa, nós temos o quê? Medina. É uma outra cidade que está muito associada, né, à trajetória tradicional, à biografia tradicional do profeta Muhammad. Ora, isso que a gente vê no meio do mapa é a chamada Península Arábica. Ora, se eu presto atenção bem, eu vou ver que a Península Arábica, Mauro, ela, à esquerda, ela se limita com o Mar Vermelho. Mer Rouge, ali em... Aqui. Isso. Tá dando para ver a seta aqui, mostrando? Exatamente. Aí. Tá? Veja que um pouquinho mais abaixo, você tem uma passagem muito estreita ligando o Mar Vermelho ao mar mais amplo. A passagem de um lado para outro é muito fácil. E por esse caminho, quer dizer, atravessando o Mar Vermelho, a Arábia faz contato com a África. Faz contato com essa região que aí tem o nome de Abissínia. Sim. E que hoje é a região da Etiópia. E acima você tem lá o Egito. Então, a Arábia tem muito contato com o Egito. Não está isolada. Né? Do lado, se você avança um pouquinho, mais para a parte sul da Península Arábica, ela está voltada para o Oceano Índico. Mas o Oceano Índico. Mais abaixo, né? Agora, se você olha para o lado direito da Península Arábica, você tem uma outra faixa de mar extremamente importante, extremamente disputada hoje, né, por conta das questões do petróleo, que é o Golfo Pérsico. Aqui. Exatamente. E se você atravessa o Golfo Pérsico, você chega aonde? Você chega no Irã. Que é a antiga Pérsia. Está aqui, Pérsia, é o Irã de hoje. Era a Pérsia. Né? Então, você veja, você tem uma península que é cercada por 3 mares. Então, 3 lados da península são voltados para o mar. Mas no caso do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, o contato com o que está do outro lado é muito fácil e acontecia. Né? Agora, você tem na parte norte da Península Arábica, mais abaixo um pouquinho, né? Você tem a conversa da Arábia com o quê? Com o restante do Oriente Médio. Ah, sim. Tem ali, aí perto da seta, aí você tem, por exemplo, a cidade de Jerusalém, que nem está indicada no mapa. Sim. Né? Aqui pertinho de Gaza, né? Exatamente. Um pouquinho acima, mas para dentro do continente você tem Jerusalém. Você tem a Síria. Você tem a Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Então, a Península Arábica está longe de ser uma enorme extensão de terra, são quase 3 milhões de quilômetros quadrados, né? Isolada do mundo. Claro. Ao contrário, né? E se a gente pensa no mundo eurocêntrico, que é de onde viemos, né? Pelo menos esse mundo ocupado pelos brancos europeus, está aqui o mar Mediterrâneo, né? Então, a saída da Arábia para a Europa, né? Exatamente, exatamente. E fazendo esse movimento, ela justamente se encontra com essas outras regiões do Oriente Médio que a gente conhece um pouco mais. Então, esse isolamento da Arábia em relação ao Oriente Médio, ele não se sustenta. Né? Mas por que é que a gente pensa a Arábia como se fosse alguma coisa distante e aquilo que teria vindo dela, né, o Corão, o Islã, como entidades alienígenas, diria o meu amigo González Ferrin, né, e que não teriam nada a ver com o Oriente Médio mais amplo? Muito pelo contrário. Né? Então, essas proximidades entre o material corânico e o que a gente encontra na tradição judaica e na tradição cristã
nos livros canônicos e nos livros apócrifos, né? Agora podemos falar dos apócrifos, né? Com mais elasticidade. Então, não há porquê não colocar em relação esses materiais de maneira mais estreita. Depois eu vim a perceber que esse isolamento do Corão e do Islã, ele tinha a ver com as questões dos conflitos, né? Que já vem desde o tempo das cruzadas, e se prolonga e se atualiza, né, na situação geopolítica contemporânea, mas isso também cumpria um certo papel para a religião emergente do Islã, que podia apresentar-se como alguma coisa absolutamente nova. Né? Porque toda religião, quando aparece, ela tem a pretensão justamente da novidade absoluta. Né? Mas nós estamos trabalhando aqui na perspectiva histórica, né? O nosso curso tem esse eixo. Então, é inevitável, né, que a gente peça licença ao mito de origem, né, do Islã, e também da leitura que muitas vezes se fez sobre a presença do cristianismo, né, nesse contexto, o contexto que nos interessa aqui. Eu quero detalhar um pouquinho mais. E já vou adiantando, Mauro, acho que eu vou lhe pedir o encontro da semana que vem. Opa! Que a coisa está assumindo aqui. Então, esse era um primeiro ponto. Refletir um pouquinho sobre essa estranheza. Por que o Corão e o Islã aparecem para nós, herdeiras da tradição judaico-cristã, como alguma coisa distante, como alguma coisa, né, que se tem parentesco, é um parentesco também longínquo com esta tradição. Isso tem a ver com as disputas religiosas que vieram acontecendo ao longo de muitos séculos, e aí preconceitos de um lado e de outro. Né? Ninguém quer, né, na hora que eu estou na contenda com o outro, eu não quero ver no outro alguma coisa semelhante a mim. Né? A tendência é estabelecer a diferença, né, para poder combater com mais eficácia. Né? E essa lógica se mantém, né, nos dias de hoje e assume, né, as colorações que nós conhecemos na cena geopolítica, né, os imperialismos do Ocidente que avançaram sobre aquela região, toda a disputa agora pelo petróleo, enfim, tudo que a gente acompanha aí no cotidiano. Mas, do ponto de vista histórico, né, a gente precisa pedir licença, né, limpar o terreno, né, para se dar conta de que as relações são muito mais complexas, né, não são extemporâneas, não, elas têm uma fluidez nessas relações muito grande. Sem isso, a gente não entende características fundamentais do texto corânico. Né? E dos impactos que os textos da Bíblia judaica e da Bíblia cristã produziam no ambiente em que o Corão veio a ser confeccionado. Isso posto, Mauro, eu queria ainda ponderar sobre alguns elementos que é importante levar em conta na hora que a gente se aproxima do Corão, ou dos textos corânicos, e eu já quero estabelecer uma diferença aí, né? E a gente se pergunta pela confecção desses textos. Então, eu quero falar aqui, refletir aqui com vocês, Mauro, que nos acompanha, mais sobre textos corânicos do que sobre o Corão. E aí alguém pode me dizer, mas pelo amor de Deus, vamos complicar mais as coisas? É bom. É bom que a gente assim o faça. Porque, Mauro, quando a gente tratou textos do Novo Testamento, como os textos escritos por Paulo, os textos que foram escritos depois dele, em nome dele, quando a gente tratou do Apocalipse, quando a gente tratou de cada um dos evangelhos, o que é que a gente tratou?
A gente tratou de textos que foram produzidos num horizonte que não era aquele definido pelo Novo Testamento no seu todo. Eu me lembro de ter insistido nisso várias vezes. A gente trabalhou com os livros do Novo Testamento naquilo que pode ter sido a conjuntura em que esses textos foram inicialmente pensados e produzidos. E eu sempre dizia, quando esses textos vieram a compor o Novo Testamento, eles ganharam outra significação, na medida em que eles foram associados entre si, né? Mas Paulo nunca escreveu uma carta para fazê-la constar de um texto canônico, né? De um Novo Testamento, ele não fazia a mínima ideia disso. Né? Pois muito bem, Mauro. No caso do Corão, me parece, eu estou cada vez mais convencido, aliás, estou trabalhando com essa perspectiva, de que a gente precisa pensar os textos corânicos antes de eles formarem parte de um livro chamado Corão. Por quê? Porque o Corão, assim como o Novo Testamento, com as devidas ressalvas de um lado e de outro, o Corão, ele é uma coletânea de textos. O Corão não foi escrito de uma vez só. E esses textos que hoje formam o Corão, eles podem muito bem ter tido, e muito provavelmente tiveram, a gente tem indícios que vão se avolumando com o desenrolar das pesquisas. Esses textos podem ter tido história antes de fazerem parte do volume que hoje nós chamamos de Corão. Não sei se estou me fazendo entender, mas esse é um elemento chave. A Sura 19, antes de ser Sura 19, era um texto. Era um texto avulso. Não vinha depois da 18ª, nem antes da 20ª Sura. Aliás, Mauro, nós encontramos recentemente, foram encontrados papiros antiquíssimos numa mesquita em Sanaa, que é a capital do Iêmen, está no sul da Península Arábica. Papiros antiquíssimos que contêm cópias de textos corânicos. Cuidado, estou falando textos corânicos, não estou falando Corão. Estou falando textos corânicos. E estes textos, eles não se encontravam na mesma ordem em que eles se encontram agora. Este meu amigo que eu já mencionei, um grande estudioso, né, do tema, Emílio Gonzalez Ferrin, ele diz que cada um destes volumes, ou desses rolos, ou desses códices encontrados lá em Sanaa, é um Corão. Mas um Corão é diferente do outro. Já houve um processo muito demorado de consolidação dos textos que hoje formam o Corão, na disposição em que eles se encontram agora, e, né, inclusive, no conteúdo, no texto, na letra, em que eles se encontram nas edições do Corão que nós conhecemos. Isso quer dizer, Pedro, que... E aí, bom, só fazendo um parênteses, já que eu te interrompi, eu estava aqui, vocês estavam me vendo olhando para lá e para cá e tal, que eu já estava inserindo, então, na descrição do vídeo a informação. Porque originalmente eu abri a descrição do seguinte: esta é a última aula do curso. Eu já coloquei lá, tá? Esta é a penúltima aula do curso, já incluindo a lista do curso, então, a aula 19, tá bom? Então vai ter aula na próxima semana. Em homenagem à Sura 19, obrigado. É isso aí. Não, o que eu estava querendo dizer é que, em certo sentido, então, pensar o Corão como Bíblia, como reunião de livros.
né? Como uma junção de livros. Na verdade, não propriamente de livros, talvez, mas de textos esparsos que foram reunidos num só, né? Pois é. Do mesmo jeito que nós chamamos uma carta de João lá do Novo Testamento de livro, né? E é um texto pequenininho, né? As suras tiveram histórias até chegarem a compor o Corão. E nós temos notícias que a própria tradição muçulmana nos oferece de suras que não entraram no Corão. Nós temos listas de suras feitas por sábios muçulmanos dos tempos antigos, em que faltam algumas daquelas suras que estão no Corão atualmente. Então, há uma discussão muito acalorada no âmbito dos estudos islâmicos, né, a propósito desse processo de edição do Corão. Por quê? Porque é bastante difundido, não é, que o profeta Muhammad terá recebido suas revelações a partir daquilo que no nosso calendário é o ano 610. Estas revelações foram transmitidas pelo anjo a ele, que transmitiu oralmente, e as pessoas foram escrevendo em duas etapas principais, nos 12 primeiros anos, até os 622, em Meca, basicamente, e nos 10 anos seguintes, em Medina, né, quando então o profeta vem a falecer, 632, e depois disso, o pessoal ali do entorno do profeta teria tratado de organizar uma edição, né, uma colocação por escrito desse material e fazer uma organização dele, e tudo isso teria acontecido quase que a toque de caixa em meados dos anos 650, com o califa Uthman, a redação do Corão estaria terminada. Isso é o que se conta, nos livros se repete, né? E isso vem da própria tradição muçulmana, dando conta de um processo muito rápido, né? De consolidação, de fixação, de estabelecimento de um texto. Mas a própria tradição muçulmana diz que o processo foi muito mais complicado. Porque este califa, Uthman, ele teria mandado destruir corães diferentes daquele que ele teria editado. Cadê eles? Sobraram notícias? Sobraram notícias. Os chamados versos satânicos, né, suscitaram uma polêmica danada a partir do romance daquele escritor iraniano Salman Rushdie. Né? Esses versículos teriam feito parte de alguma edição do Corão e depois eles foram tirados porque teriam sido versículos que o profeta reproduziu como se fossem de Alá, mas na verdade eles eram de Satã, né? Por isso a expressão, né, versos satânicos. Esse elemento e outros, muitos outros, oferecem muita fumaça. E você sabe, né, Mauro, onde há fumaça, né? Onde há fumaça. O que eu estou querendo dizer com isso? O livro do Salman Rushdie está aí disponível, quem quiser comprar. Foi editado aqui no Brasil, em português. A edição original é de 1988. Foi talvez uma das maiores questões de polêmica e política e geopolítica do século XX, ali do final do século XX. E aí, então, o Ayatollah Khomeini decretou uma fátua, né, uma sentença contra Rushdie, né, decretando a sua morte, enfim. Mas isso remete a uma polêmica existente no interior da tradição muçulmana sobre esses versículos. Ninguém sabe direito do que se trata, mas a lenda se estabeleceu, né? E onde há fumaça, né? Enfim, tudo isso para dizer que o processo de estabelecimento de um texto rigoroso, quase que único, né, para o mundo muçulmano, demorou mais do que a tradição muçulmana abreviada e reproduzida nos livros em geral, né,
admite. A própria tradição muçulmana nos oferece elementos para problematizar isso um pouco mais. Há uma dúvida, né? Os estudiosos hoje se dividem entre aqueles que acham que após a possível data da morte do profeta, o Corão teria demorado aí uns 100 anos, quase isso, para ficar consolidado, né? E assumir a versão que nós conhecemos hoje. Outros autores mais radicais tendem a alargar um pouco mais o prazo, e eu me coloco junto deles. Por exemplo, Mauro, você deve ter encontrado no seu curso de teologia um autor desta época, nos interessa, um teólogo chamado João Damasceno. Uhum. João Damasceno. Pois é. Ele tem um texto, algumas páginas de um livro maior, em que ele trata das heresias cristãs. Ele tem algumas páginas que ele consagra a heresia dos ismaelitas. E ele escreve este trabalho, Mauro, ali por volta do ano 730, mais ou menos. Portanto, quase 100 anos após a morte, ou a data em que, em geral, se coloca a morte de Muhammad. E ele não conhece o Corão. Ele conhece, por exemplo, uma sura, que é a sura de número 2. Você está com o livro aí, você pode conferir. É a sura conhecida com o nome A Vaca. A Vaca. A Vaca. Feminino de boi. É a sura 2. Pois é, mas ele conhece... Um pouquinho mais para cima. Isso, exatamente. Al-Baqara. Pois é. Ele conhece esse texto. Mas ele conhece esse texto avulso. E ele fala de Muhammad como alguém que teria escrito vários textos. Mas ele não conhece o livro único. E ele está falando disso no ano 730, repito, 100 anos quase, né, após a data em que se supõe o profeta tenha morrido. Então, há vários outros indícios, não vou me demorar mais nisso, apontando para um processo de edição do qual resultaria este livro que nós conhecemos, um trabalho redacional, né, que demorou muito tempo. Demorou 150 anos. Agora, esses textos, Mauro, esses textos, antes de formarem o Corão que nós conhecemos, eles tinham vida própria. Eles tinham uma circulação em que um não dependia do outro. Um não era interpretado pelo outro. Por isso, quando eu tomo a Sura 19 para uma análise um pouquinho mais detalhada, na verdade, eu estou cometendo uma imprecisão. Eu estou falando do Sura 19 do Corão atual, que terá sido consolidado, no meu entendimento, ali por volta do final do século VIII, começo do século IX da nossa era, 150, 180 anos após a morte de Muhammad. Mas o que eu estou querendo não é o texto enquanto sura deste volume, eu estou querendo a sura antes. Eu estou querendo o texto da sura quando esse texto tinha vida própria, sem uma conexão direta com os textos outros que vieram a formar o Corão. E aí, bem, esse texto ganha uma vitalidade, né, e uma potencialidade de significações que, quando ele entra no cânon, ele perde. Porque o cânon estabelece uma regra. A gente não falou disso quando tratou do Novo Testamento? A mesma coisa aqui. Por isso que eu estou falando aqui mais de textos corânicos do que de Corão. E um autor que eu, inclusive, devia ter mencionado na bibliografia, Mauro, se você puder olhar aí e
e acrescentar para a nossa turma essa referência, seria muito bom. Me foge o primeiro nome do autor, mas o sobrenome dele é Khalid, K-H-Alid, e o livro se chama Jesus Muçulmano, O Jesus Muçulmano, da editora Imago. Vale a pena ler esse livro. O Khalid, ele propõe uma distinção que, a meu ver, é muito esclarecedora. Muito esclarecedor. Ele diz, uma coisa é o Jesus corânico, outra coisa é o Jesus muçulmano. Onde está a diferença? O Jesus corânico é o Jesus dos textos que vão formar o Corão. Esses textos, eles têm história, eles têm pré-história. Eles remetem a tradições que mencionavam Jesus, que falavam de Jesus, que transmitiam notícias, narrativas, episódios da trajetória de Jesus, até que isso aparecesse consolidado no texto que veio a fazer parte do Corão. Outra coisa muito distinta, diz o Khalid, é o Jesus muçulmano. E o que é o Jesus muçulmano? É o Jesus que vai fazer história no mundo muçulmano a partir da sua aparição nos textos que formam o Corão. Não sei se ficou claro. Vou dizer de novo que essa ideia me parece muito importante. O Jesus corânico é o Jesus que aparece em inúmeras páginas de textos que serão reunidos e formarão este Corão, né? No longo processo ao qual eu fiz alusão anteriormente. Então, você tem lá a Sura, que hoje é a Sura 19, você tem a Sura 3, a Sura 5, a Sura 21, enfim, várias outras. Várias outras. O Jesus muçulmano, ou Jesus islâmico, aqui nesse caso podemos usar uma ou outra expressão, esse Jesus é o Jesus que vai fazer história a partir da aparição de Jesus nos textos corânicos. Ou seja, na medida em que esses textos sejam lidos, sejam retomados, sejam meditados, sejam transmitidos, sejam ensinados a partir da forma como Jesus aparece no Corão. Então, você tem toda uma trajetória de Jesus no mundo muçulmano, e aí, Mauro, devemos dizer, eu fiz teologia, você fez teologia. Eu nunca tinha ouvido falar nos meus cursos de cristologia, por exemplo, não sei se você, que Jesus tinha uma história no Corão e, para além do Corão, no mundo muçulmano. Simplesmente não conhecia, não sabia disso. Né? Tá aqui, mas tem todo um mundo a ser explorado, né? E eu apenas começo a conhecer essa trajetória de Jesus no mundo muçulmano, nos mundos muçulmanos, que hoje vão desde Marrocos, na África Ocidental, até Indonésia, né? lá no Sudeste Asiático. Né? Pedro, localizei, tá? Já está na descrição do vídeo. Tarif Khalid. Exato. Jesus, Exato. Tá? Da Imago 2001. Já está a referência na descrição do vídeo e também aqui no chat, tá bom? Te agradeço, porque é interessantíssimo, Mauro. Primeiro é interessantíssimo essa distinção que ele faz. Segundo, ele coleta narrativas sobre Jesus que correm no mundo muçulmano. Até muito recentemente, ele vai, se não me engano, vai até o século 17 ou 18, vai recolhendo de sábios, de textos das mais variadas proveniências do mundo muçulmano, textos referidos a Jesus. Mas esse é o Jesus muçulmano. Sobre ele, não vou tratar aqui. Senão a gente vai ter que ter mais umas 5 aulas e aí a gente não acaba esse curso.
me interessa o Jesus corânico, ou seja, me interessam os textos sobre Jesus que vieram a compor o Corão na trajetória que eles fizeram nas circunstâncias da sua produção. Essa é uma distinção, a meu ver, importante. Importante. Porque se eu leio o texto com esta autonomia, eu vou relacioná-lo com o quê? A Sura 19. Eu vou relacioná-la com o quê? Esse é o exercício que eu quero fazer aqui com vocês, e por isso eu já pedi a nossa aula da semana que vem, senão a gente já teria que fazer isso de maneira muito corrida. Eu vou ter que relacionar a composição desse texto, a gênese desse texto, a elementos da tradição cristã, canônica e apócrifa, como a gente já começava a apontar, né? A gente começava já a anunciar no encontro da semana passada. Eu vou ter que relacionar a Sura, o que hoje é a Sura 19, com o proto-evangelho de Tiago, para pegar um exemplo. O evangelho de Bartolomeu e outras referências que eu quero trazer com mais detalhes a vocês, que não são só referências textuais. O texto da atual Sura 19 remete, Mauro, a referências iconográficas do mundo cristão daquela época. E como o caráter do texto que forma o Corão, como a gente falava no começo, é um caráter alusivo, se você não presta atenção a isso, você não se dá conta do nexo. Então, tarefa para a semana que vem. Leitura da Sura 19. Gente, não precisa comprar o Corão. Com certeza, na internet, sim, Sura 19 vai aparecer. Vai, com certeza. Se não me engano, essa edição que você mostrou para nós, Mauro, está disponível inteira para ser baixada, para fazer download. Acho que é a comunidade islâmica lá de Foz do Iguaçu que disponibilizou isso. Se você colocar Corão em português, PDF, por exemplo, você vai encontrar. Mas então, solicito a leitura da Sura 19, versículos de 1 a 40. Só nos interessam esses 40 versículos aqui para os propósitos limitados, né, aos quais a gente precisa se ater aqui. Tá? Então, espero... E aí vamos, então, é bom todo mundo ter na mão, porque estou imaginando, Pedro, que nós vamos fazer leitura de ter pelo menos trechos do 1 a 40 juntos aqui. Sim, sim, será bom que o pessoal tenha isso na mão ali na hora, disponível. Se puder imprimir, pelo menos essa passagem, né? Se for possível imprimir, que aí vai ser possível fazer anotações, que eu quero mostrar. Mauro, esses versículos, pelo menos até o 33, eles são um mosaico. Eles são um mosaico de referências a Jesus e a outros dados bíblicos. Você quase identifica em cada versículo você encontra uma alusão. É impressionante. Querem um aperitivo? Ele falou até o 33. Eu olhei o 33 e 34. Fica sentado aí na cadeira, exceto nossos amigos do Islã, que já conhecem bem. Já fiz propaganda, vários deles já estão assistindo aqui com a gente. É o 33, tá? A paz está comigo desde o dia em que nasci. Detalhe, é Jesus falando, viu? Exatamente. Estará comigo no dia em que eu morrer, bem no dia em que eu for ressuscitado. Este é Jesus, filho de Maria. É a pura verdade da qual duvidam. Uau! Continue a leitura, então, por favor, já que você quer dar um aperitivo para a turma. Então, lá, vou ler mais uma vez, tá? O versículo 33 da Sura 19. A paz está comigo desde o dia em que nasci. Estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. 34. Este é Jesus, filho de Maria. É a pura verdade, da qual duvidam. 35. É inadmissível que Deus tenha tido um filho. Glorificado seja. Quando
Quando Sim. decide dizer uma coisa, basta lhe dizer, seja, e é. É inadmissível que Deus tenha adquirido para si um filho. Mauro, você fez teologia e essa não era uma discussão que corria nos concílios, nos chamados concílios cristológicos? Se Jesus devia ser chamado de filho de Deus, e em que condições ele era ou deixava de ser, a natureza de Jesus, as naturezas de Jesus, o divino, o humano. Opa, está tudo aí. Está tudo aí. Por outro lado, Mauro, Jesus é chamado no Corão de Messias. Ele é chamado daquilo que no início do 4º evangelho é dito de Jesus, a palavra de Deus, o Logos de Deus. O Corão o chama assim, mas não o chama de filho de Deus. Ou seja, o texto corânico, quando eu falar Corão aqui, eu estou pensando no texto corânico. A Sura 19, o que hoje é a Sura 19, está mergulhada nas polêmicas em relação a Jesus, que sacudiam o universo cristão, né, do Oriente Médio nessa época, desde o século IV, desde o século III. E essas polêmicas estavam acontecendo, continuavam acontecendo. Bem, isso a gente começa a perceber na hora que a gente pede licença ao Corão e à história subsequente que o Corão fez e pensa na gênese desses textos, nas origens desses textos, nas origens culturais desses textos, nas dinâmicas socioculturais que fizeram com que um texto deste teor viesse a parar em páginas supostamente alienígenas. Ou seja, fazer um exercício que nós fizemos aqui em relação aos evangelhos, que é não ler com os óculos de hoje, ler imersos no ambiente em que ele foi escrito, para entender aqui que ele está se referindo. Exatamente. E aí você, Mauro, conhece bem os textos da Bíblia. Você dá uma olhada assim, na diagonal, na Sura 19. A coisa começa com Zacarias e João. Exatamente. E passa depois a Maria e Jesus. Ora, isso aí é Evangelho segundo Lucas. Isso é Evangelho segundo Lucas. Né? Então, o texto remete para o passado. Para a gente se dar conta do material, do conteúdo do qual ele é feito, a gente tem que ir para o passado. E quando a gente volta um pouquinho no passado, a gente encontra um universo do qual a Península Arábica, se é que o Corão foi consolidado ali, também isso hoje é muito discutido, né? Do qual a Arábia fazia parte. Havia cristãs, comunidades cristãs na Península Arábica já fazia tempo. Cristãos da Arábia estavam em contato com cristãos etíopes, por isso a gente mostrou no mapa ali. Cristãos coptas, falamos disso na semana passada. E se você avança para o norte da Península Arábica, você está na Palestina. Você está em Jerusalém. Aliás, se diz, há uma tradição, né, muito antiga, dando conta de que, né, essa prática que hoje a gente muçulmana tem de rezar com os olhos voltados para Meca, nos primeiros tempos as rezas eram endereçadas a Jerusalém. Né? Ou seja, estabelecendo uma conexão, né, muito estreita, né, entre esses mundos. Né? É conhecido, mesmo fora do mundo muçulmano, né, aquele evento maravilhoso, né, da biografia convencional do profeta, de que ele é levado de Meca num cavalo alado até Jerusalém, e de Jerusalém ele é erguido ao céu para contemplar, né, os profetas que existiram antes dele. Por que Jerusalém? Que centralidade é essa?
né, que Jerusalém tem. E isso ajuda a entender questões, inclusive, dos dias de hoje, né? O caráter polêmico que Jerusalém tem, né? Porque ela é, de alguma maneira, disputada simbolicamente e politicamente, né? Por esses três eixos monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Né? Então... Quer dizer, a gente está falando, ao contrário do que a nossa vã filosofia e autossuficiência imagina, de um mundo muito mais interpenetrado do que a gente faz ideia e, na verdade, muito mais interpenetrado do que é hoje em dia. Sim, porque havia conflitos, havia tensões, mas havia muitas conexões. Muitas conexões. Aquele mapa que você mostrou aí, ele mostra uma série de rotas pelas quais o comércio acontecia, os fluxos aconteciam. Né? E não só relações comerciais, havia movimentos inspirados por motivações religiosas. Então, santuários que eram visitados, as pessoas faziam peregrinações, iam conhecer os lugares em que Jesus tinha nascido, em que Jesus tinha vivido. Ora, o pessoal da Arábia também fazia isso. Cristãs da Arábia também faziam isso. Né? Então, esse é todo um pano de fundo que, em geral, não se leva em conta quando se trata da formação do Corão e do surgimento do Islã. Por quê? Por aquelas razões que a gente mencionou no começo, se estabeleceu a narrativa padrão. Primeiro, a Arábia é quase uma ilha, é praticamente uma ilha. Segundo, a origem do Islã, a formação do Corão, tudo isso é meio alienígena. Né? Tudo isso resulta, outra expressão do Ferrin, de um Big Bang muhammádico. Com o Muhammad começou tudo do nada. Não. O Oriente Médio tinha já a sua complexidade cultural, econômica, política, geopolítica, enfim, tudo, e religiosa, obviamente. Então, textos corânicos antes de Corão. Jesus no Corão e Jesus no Islã são coisas diferentes. Obviamente relacionadas, mas diferentes. Por isso, o tema da nossa aula aqui, então, eu agradeço de a gente poder desdobrar, é Jesus no Corão. Né? Por quê? Porque eu, assim como tratei de pensar aqui a gênese dos textos que formaram o Novo Testamento e os textos apócrifos dentro do que foi possível, quero fazer o mesmo percurso reflexivo no tocante aos textos que vieram a formar o Corão. Ok? Bem, já que vamos mexer com a Sura 19 na próxima vez, deixe-me colocar mais alguns elementos que ajudem a essa aproximação a um texto que é muito mais familiar a nós do que a gente podia imaginar. Muito mais parentesco conosco do mundo judaico-cristão do que a gente podia imaginar. Nesse sentido, né, quero recomendar muito o livro deste autor que eu citei várias vezes, que eu tive o prazer de traduzir ao português, está na nossa bibliografia. Um livro chamado A Angústia de Abraão, em que ele justamente faz, o autor, né, o Emílio González Ferrin, ele faz a pergunta pelas origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo numa única e complexíssima dinâmica sociocultural. Né? E não estabelecendo a polarização ou a diferenciação como ponto de partida. Mas, enfim, deixe-me colocar mais alguns elementos. Mauro, se a Arábia ela é uma península e não uma ínsula, lembrando das aulas de geografia, o que é uma península? É uma parte de território que é quase uma ilha. Então, que é uma ilha, uma ínsula, em latim.
Uma ilha é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. A península mostra uma extensão de terra que é cercada pelo mar por vários lados, mas não por todos, porque há uma faixa que estabelece a conexão com o continente mais geral. Então, se a Península Arábica é uma península e não uma ínsula, estou brincando com as palavras aqui para acentuar a ideia, ou seja, se a Arábia está em conexão com o Oriente Médio mais amplo, no que diz respeito a Jesus, o que é importante que a gente considere? Mauro, suas aulas de história do cristianismo e de cristologia. Quero... Vamos ver. Memória. A gente não combinou nada disso, hein? Vamos ver se ele vai me pegar. Eu estou apenas remetendo você às suas memórias. Legal. Porque eu imagino que as questões não tenham chegado até a Arábia. Elas não chegaram lá. Mas veja, vamos fazer o seguinte, Mauro, você pode colocar aquele mapa de novo? Claro. É possível? Por favor. Sim. Vou abrir aqui, um minutinho só. Agora eu fiquei um pouquinho mais folgado, já que você me deu o encontro da semana que vem, então eu não vou entrar no texto corânico por hora. Vou colocar uns pressupostos aqui para a gente fazer uma aproximação mais qualificada, né, ao texto no percurso que leva à sua gênese. Pronto, estou abrindo aqui. Espera um minuto só. Pois é, porque enquanto Pronto, vou já introduzindo o que eu quero mostrar, este universo cultural representado pelo Oriente Médio, né? Então, o que é o Oriente Médio olhando nesse mapa? É a Península Arábica, né? É a região ali chamada de Mesopotâmia, é a região ali que tem aquele nome mais destacado, Fenícia, mais do lado esquerdo, e do lado direito do mapa você tem a Pérsia, né? Então, isso é basicamente o Oriente Médio. Poderíamos esticar um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. Mas é preciso incluir, como a gente dizia, essa porção oriental da África. E os nomes que se destacam aí, a Abissínia, que hoje é o que, grosso modo, é o que a gente tem hoje como Etiópia, e, fundamental, o Egito. E, nesse meio, ali pertinho do que está identificado como Fenícia, a terra em que Jesus viveu, que naquela época já era a Palestina. Israel já não mais existia enquanto Israel. Ora, Mauro, essa região, já há 500 anos, 600 anos, se a gente pensa na datação tradicional para a biografia de Muhammad, que teria nascido em 570 e teria falecido em 632, então a gente tem 600 anos, mais ou menos, que separam Jesus de Muhammad, em termos de cronologia. Ora, durante esses 600 anos, os movimentos inspirados em Jesus e por ele se desenvolveram em inúmeras direções. Então, se a gente chega mais perto do tempo em que Muhammad terá vivido, o que é que a gente vai encontrar? Então, do ponto de vista político, a região, Mauro, identificada neste mapa como Pérsia e Mesopotâmia, esta região ela era dominada politicamente por um império chamado Império dos Sassânidas. Um império com sua sede na Pérsia. Então, a Pérsia dominava a região da Mesopotâmia e tentava avançar para a região mais ocidental. Já a região
identificada no mapa, Mauro, com Egito, Fenícia, Síria, a região no entorno do mar Mediterrâneo, e aí o nosso mapa já é insuficiente para a gente ver tudo, né? Avançando aí mais para cima, né? Na Síria à esquerda, embarcando naquilo que hoje é a Turquia. O mapa não abre mais que isso. Isso. Essa região no entorno do mar Mediterrâneo, ela era dominada politicamente pelo Império Bizantino, com sua sede em Constantinopla. Né? Isso está fora do mapa, está mais a oeste, mas não tem... tudo bem, é suficiente. Ora, bizantinos e sassânidas viviam guerras e mais guerras há séculos. Um combatendo o outro, um querendo tomar os territórios dominados pelo outro. E um dos lugares de disputas era justamente a região lá da Palestina. Você tem uma tomada de Jerusalém pelos sassânidas em 614. Uma Jerusalém que até então era bizantina. Mas nada disso se mantinha por muito tempo. A instabilidade política provocada por essas guerras de um império contra outro, né, deixava o quadro tenso o tempo todo. Né? Ora, o Império Bizantino ele tem como religião oficial o cristianismo. Agora, qual é o cristianismo oficial? Aliás, qual é o cristianismo que é oficial, perdão, no Império Bizantino? É um corte do cristianismo, e a ele eu já tenho que fazer referência. É um cristianismo que ficou conhecido posteriormente com o nome de Melquita. Melquita é uma palavra que vem do hebraico, melech, significa rei. Então, é o cristianismo associado ao imperador. Imperador, leia-se, bizantino. E os concílios cristológicos, Mauro, o concílio de Niceia, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, todos os concílios aos quais a gente ouviu falar, né, dos quais a gente ouviu falar, mas nossas passagens por eles eram muito rápidas. Esses concílios foram convocados pelos imperadores. E eles é que vão definir a forma aceita de cristianismo e as formas, no plural, que não serão aceitas. Ora, formas do cristianismo que não fossem aceitas eram sujeitas dentro do Império Bizantino à perseguição. O que acontecia com eles? Com esses setores, com esses segmentos, com essas populações que aderiam a outras formas de cristianismo, buscavam refúgio em outras regiões. Então, esse é um elemento muito importante. Por outro lado, e eu vou voltar a ele já já. Por outro lado, o Império Sassânida, o Império lá persa, que domina a Mesopotâmia, a região do atual Iraque, ele também tem uma religião oficial, que é o zoroastrismo, uma religião de origem iraniana. Não vou entrar aqui no detalhamento dessa tradição religiosa, senão a gente vai muito longe. O zoroastrismo, né, uma religião associada a um profeta de nome Zoroastro, ou Zaratustra, né, famoso pela referência que Nietzsche faz a ele num dos títulos, né, de uma das suas obras. Essa era uma religião, já tinha longa história naquele mundo e era, naquela época, a religião que gozava da oficialidade nos mesmos termos que o cristianismo no mundo bizantino. Mas era uma religião, por outro lado, que era
ela era frequentada, ela era praticada principalmente por segmentos da elite política. Havia, digamos, vários níveis de zoroastrismo. E uma das versões em que o zoroastrismo, de alguma maneira, se desdobra, ou ele é apropriado e daí surge uma outra formulação religiosa, é aquilo que ficou conhecido na história como um nome de maniqueísmo. O maniqueísmo terá uma presença enorme no mundo sassânida e fora dele. Vamos lembrar que, lá no século IV, lá no Ocidente ali daquele mundo mediterrâneo, Agostinho foi, né, um adepto do maniqueísmo durante um certo tempo. E o maniqueísmo teve uma penetração, um alargamento na sua influência muito grande. Ora, Mauro, no maniqueísmo há lugar para Jesus. Jesus é reconhecido no maniqueísmo. E, por outro lado, Jesus, nos territórios conquistados pelos sassânidas, ele faz história por quê? Ou através de quê? Através de grupos que, ameaçados nos territórios bizantinos, fogem das fronteiras bizantinas e entram nos territórios sassânidas, onde havia uma liberdade, uma autonomia na prática religiosa um pouco maior. E com isso eu passo para o outro ponto, que é o meu último, prometo, aqui dessa preparação que eu, então, faço para a nossa leitura da Sura 19. Só uma observação, Pedro, ainda sobre essa questão. Como a gente já passamos... Bom, nossas aulas de 1 hora já estão consagradas como uma aula de 1h30. Então, lá, pois é, eu já estou trabalhando com esse calendário já. Aqui na Pós TV 247, o que era 5h30 da manhã virou 5 da manhã para começar a aula, para dar tempo. Mas é o seguinte, é um aparente paradoxo, né? Você tinha um ambiente de tolerância religiosa em relação, inclusive, aos próprios cristãos, mas acho que não só aos cristãos, inclusive em relação aos judeus, muito maior nesse Império Sassânida do que no próprio bizantino, que era originalmente cristão. Pois é. Então, as dissidências cristãs, algumas, não todas, vão para o mundo dominado até o início do século VII pelos sassânidas, porque depois o império entra em crise, enfim, aí haverá toda uma reviravolta no mundo político, na geopolítica do Oriente Médio, justamente na época em que supostamente o profeta Muhammad terá vivido, né? Então, é em ambiente de turbulência política que aparece, né, uma série de movimentações, das quais o Islã e o Corão serão o resultado. Mas, então, justamente, eu estou atendo-me aqui, Mauro, mais às questões relativas ao cristianismo, por quê? Porque elas tocam no tema Jesus, que é o que Sim. nos congrega aqui, né? Ora, você vai se lembrar das suas aulas de história. No concílio de Nicéia foram condenados os seguidores de Ario, ou Ário, alguns colocam um acento ali no A, Ário. O que o Ario dizia? O Ario dizia, basicamente, que Jesus não podia ser considerado Deus no sentido denso da palavra. Ele não era consubstancial ao Pai. Essa expressão será criada no concílio de Nicéia para determinar a forma aceitável, né, à ortodoxia cristã para o entendimento de Jesus. Ora, esses grupos arianos, eles não desapareceram só porque o concílio de Nicéia os condenou. Muito pelo contrário. E Ario era um sacerdote cristão de Alexandria, do Egito. Ora, grupos arianos continuaram a existir no Egito durante muito tempo. E eles também não reconheciam Jesus como Deus. Só para fazer uma tradução para quem não está acostumada com essa linguagem.
quando se dizia que Jesus não era consubstancial ao Pai, a Deus, quer dizer o seguinte: Jesus não era da mesma substância de Deus, portanto, Jesus não era Deus. Né? Basicamente, é essa a discussão. Ou era Deus entre aspas, alguma coisa assim, né? Em sentido figurado, em sentido aproximado, mas não no sentido denso da coisa, né? Uhum. Depois você vai ter no Concílio de Éfeso, né, uma condenação àquele que era patriarca de Constantinopla, ou seja, o arcebispo de Constantinopla, que era um tal de Nestório, que defendia que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina, e duas pessoas, uma humana e uma divina. E o Concílio de Éfeso vai definir que em Jesus, uma pessoa com duas naturezas. Ora, os grupos seguidores de Nestório não deixaram de existir, foram viver lá no mundo sassânida. E mais, Mauro, e a partir do mundo sassânida, eles avançaram pela Ásia e eles levaram o cristianismo à China. No século V, VI, VIII, enfim, ao longo da Idade Média. Depois vem uma outra polêmica e será convocado o Concílio de Calcedônia, em 451. E lá se definiu o quê? Que Jesus é plenamente humano e plenamente divino, ao contrário do que pensavam alguns segmentos que achavam que a divindade de Jesus, por tão grandiosa que era, tinha abarcado e praticamente engolido a sua humanidade. Esses grupos ficaram conhecidos com o nome de monofisitas ou miafisitas. Ora, esse pessoal deixou de existir só porque o Concílio de Calcedônia os condenou? De maneira alguma. Eles também faziam história. De maneira que o cristianismo, no mundo médio-oriental, do século V, do século VI, do século VII, ele era muito diverso. E muitos desses grupos condenados nos concílios procuram regiões que estão fora do alcance do poder imperial bizantino. Então, é preciso considerar toda uma história do cristianismo que nós tendemos a desconhecer, que é o chamado cristianismo siríaco. Um cristianismo que, dividido nessas correntes, e em mais algumas, mas pelo menos essas três para começar, né? O cristianismo melquita, o cristianismo nestoriano e o cristianismo miafisita, né? Esses grupos conviviam, polemizavam, de vez em quando entravam em conflito em várias regiões deste mundo. Várias regiões desse mundo médio-oriental, do qual a Arábia fazia parte. É importante não perder isso de vista. Né? E, além disso, além dessas denominações mais destacadas, digamos assim, havia outras. Havia aquelas que, desde o começo, Mauro, não entendiam Jesus como Deus, nem como Deus em aproximação, ou associado com o divino e o humano, nada. São grupos que, na falta de melhor nome, a gente os tem chamado de judeu-cristãos. Grupos judeu-cristãos. Grupos que reconheciam em Jesus uma relação diferenciada com Deus, mas negavam categoricamente, não é que só negavam, ignoravam esta atribuição divina que outros segmentos estavam dando a ele. E esses grupos judeu-cristãos, eles são muito pouco conhecidos. Por quê? Porque eles não ganharam áreas de oficialidade em lugar nenhum. E eles provavelmente tinham muito mais adesão do que a nossa documentação hoje nos permite identificar. Por quê? Porque muita gente do povo devia estar
frequentando ou fazendo parte dessas comunidades e não deixaram registro. Que eram duplamente párias, né? Párias no universo cristão, párias no universo judaico também. Exatamente. Ora, Mauro e quem nos acompanha, vem sendo perseguida uma hipótese, uma possibilidade de investigação. E isso vem crescendo cada vez mais. E a proposta sugere exatamente isso. Que a visão de Jesus que nós encontramos nos textos que vão formar o Corão tenha origem em segmentos judeu-cristãos. Ou seja, das frestas dos cristianismos que tinham adquirido algum grau de institucionalização, por meio dessas frestas, convivendo e polemizando com essas formulações mais visíveis aos nossos olhos de hoje, existiam grupos, muitos grupos, que falavam de Jesus, que eram referidos a ele, que guardavam o sábado, por exemplo, que praticavam a circuncisão, que guardavam os preceitos alimentícios, né, que a lei judaica previa. Tudo isso está no Islã. Tudo isso está no Corão. Né? Então, o caminho judeu-cristão parece ser um caminho muito promissor para a gente pensar estas conexões entre o mundo cristão polissêmico e aquilo que a gente hoje chama de Islã. Um grande estudioso dos Estados Unidos chamado John Wansbrough, ele defende a ideia de que o Islã é resultado de uma convergência de pequenos grupos judeu-cristãos que se consolida, essa convergência se consolida em torno de algumas referências comuns. E os textos que vão sustentar essa nova síntese são os textos que formarão o Corão. De maneira que, ao final, e aí temos que terminar, né? Temos que terminar. O Islã não é alienígena. O Corão não caiu do céu, do ponto de vista histórico. E com isso não significa nenhum desrespeito ao mito de origem, né, que o Islã tem em relação ao seu próprio surgimento e à formação do seu livro. Mas, do ponto de vista histórico, o Corão é fruto do Oriente Médio, de um Oriente Médio polissêmico em termos cristãos, em termos religiosos, né, e em que tradições monoteístas conviviam, divergiam, polemizavam com outras tradições religiosas e entre si. E do meio disso, diz o Ferrin, duas religiões entraram num túnel escuro. E no final do túnel saíram 3. É como se fosse um jogo de baralho, com muitas cartas divididas inicialmente em duas partes. Você colocou essas cartas todas debaixo do túnel, quando elas saíram divididas em 3 grupos. Esses 3 grupos se definem um na relação com o outro, um na polêmica com o outro, um na convivência com o outro. Por isso há que pensar a origem desses 3 sistemas, não um depois do outro, mas um em simbiose com os outros. Nossa, Pedro, que maravilha. Enfim. Gostei demais. Gente, terminou, mas não acabou, para nossa sorte. Terminou a aula de hoje, mas teremos então mais uma aula extra, aula de número 19 do curso Jesus na História, o Jesus da História, com Pedro Lima Vasconcelos, na próxima semana. Segunda-feira, aqui no canal Paz e Bem, terça-feira, aqui na Pós TV 247, e como sempre, tem playlist no canal Paz e Bem, você pode acessar o curso inteiro pela playlist do curso Jesus da História, assim como todos os outros cursos do canal Paz e Bem, cada um tem a sua playlist organizada para você poder assistir a qualquer momento.
É isso aí, né, Pedro? Lição de casa, então. Sura 19. Tem que ler a Sura 19, do versículo 1 até o 40, é isso? Até o 40. Fechou. Se começar no versículo 1, não tem problema. Começa do 2. Porque o 1 são 5 letras do alfabeto árabe. É isso aí. Começa do 2. Gostei demais, Pedro. Foi muito bom. Foi um prazer. Obrigado. Prazer. Obrigado mesmo. Obrigado. Sou eu quem agradece, porque é sempre bom poder falar um pouco daquilo que tem tomado aí as preocupações, as atenções nas minhas investigações e pesquisas nos últimos tempos. Muito bom. Legal. Obrigado. Estamos esperando do livro, hein? Vai sair, vai sair. Vai, eu sei que vai. Tá bom. Paz e bem, gente. Até lá.